Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Palavrizar. O vídeo de hoje já está sendo feito atendendo alguns comentários ou pedidos mesmo feitos aqui no nosso último vídeo. Muitas pessoas pediram vídeos sobre a estrutura da redação da VUNESP e da FUVEST. E aí surgiu a pergunta, claro, será que dá para fazer a mesma redação para uma FUVEST, para uma VUNESP? Dá para usar aquilo que você sabe fazer no Enem na FUVEST ou na VUNESP? Então a gente vai gravar esse vídeo aqui mostrando as diferenças e algumas semelhanças entre as redações da FUVEST, da VUNESP e do Enem também, tá bom? Até porque tem gente que só conhece a do Enem. Então vem ver como fica, que eu particularmente acho que ficou muito legal esse vídeo. No último vídeo a gente pediu para o pessoal participar e a gente prometeu dar 10 correções para as pessoas que fizessem os comentários. Eu fiquei tão feliz com a participação de vocês que todo mundo, é isso mesmo, todo mundo que comentou até o momento em que esse vídeo agora foi pro ar, ganhou uma correção de redação. Até porque hoje que está indo o vídeo é 11 de agosto, dia do estudante. Que você, estudante, merece esse prêmio aí. Obrigado por participar. A forma da gente retribuir é dando essas correções gratuitas. Se você fez um comentário, entre em contato com a gente no online@palavrizar.com.br, escreve lá no assunto que ganhei uma correção, tá bom? E aí a gente vai falar direitinho o que você tem que fazer para enviar essa redação. Mas você tem que fazer isso até o dia 31 de agosto, 20 dias. Eu acho que dá bom para você escrever a redação e mandar pra gente. Combinado? Muito obrigado por participar. Valeu demais, ajudou muito. E vamos lá, tá? Vamos pro primeiro ponto para destacar entre a redação da FUVEST, VUNESP e Enem. A primeira parte, muito importante, é o formato do tema. Presta atenção, eu estou falando o formato do tema. Eu não quero discutir aqui, pelo menos por enquanto, o assunto. Para você entender isso, eu vou colocar na lousa os 5 últimos temas desses 3 vestibulares. Vamos lá. No Enem foram esses aqui, ó. 2019, que foi do ano passado, 2018, eu não vou ler, tá? Dá um pause aqui se você não conhece, mas presta atenção no formato deles, tá bom? Agora, dá uma olhada nesses 5 últimos temas da prova da Unesp. Quem faz a Unesp é a Fundação VUNESP, tá? E eu peguei a Unesp, ela faz outros, mas dá uma lida nesses 5 últimos aqui. Repara o formato deles. E, óbvio, dá uma olhada agora nesses 5 últimos da FUVEST. O último é esse de 2020, desse ano, e aí tem esses outros 5, tá bom? Dá uma olhada, lê com bastante atenção. Se quiser, dá um pause aí para ler. Eu queria que você notasse o formato. Vamos lá? Volta ao Enem. Ó, no Enem, o tema nunca, em nenhum ano, tá? O Enem começou em 98, você não tinha nem nascido. Nunca no Enem caiu uma pergunta, tá bom? É sempre uma afirmação. Aí você olha o da VUNESP e o da FUVEST e você vai perceber que na maioria, grande maioria das vezes, o tema é uma pergunta. Só esse último da FUVEST que não foi. Todos os outros aqui eram temas com pergunta. E isso, gente, muda muito, muito o seu planejamento e a sua estrutura do texto. No Enem, o tema é colocado como afirmação, sempre. Então, o seu caminho vai ser primeiro identificar o problema. Por exemplo, ó, em 2019, o tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Gente, isso não é um problema, isso é quase uma solução. O problema era a não democratização. Já em outros temas, como na violência contra a mulher, o próprio tema era um problema. E aí, depois de você identificar esse problema, você vai pensar nas causas que esse problema tem e talvez, não é obrigatório, se quiser, você pode pensar numa consequência para ele. Depois disso, você escolhe, ou você põe 2 causas ou uma causa e uma consequência. E aí, gente, está feita a essência do seu projeto, que vai ser esquematicamente algo assim. Lá na introdução, você põe o tema e o problema, a gente já gravou um vídeo sobre introdução. Além disso, você vai fazer uma contextualização, tem os outros elementos. Mas a essência é isso, o tema e problema na introdução, e aí, causa 1, o primeiro argumento, causa 2, o segundo argumento. Ou, se preferir, troca essa causa 2 por uma consequência, beleza? Gente, isso é o projeto de texto do Enem, é assim que você tem que pensar. Mas quando você olha para os temas da VUNESP e da FUVEST, você vai notar que na maioria, imensa maioria dos temas, são perguntas. E quando o tema é uma pergunta, o que você tem que fazer é respondê-la. Por exemplo, ó, nesse aqui da FUVEST 2018, o tema era se devem existir limites para a arte. O que você vai ter que fazer é responder se deve ou não haver limites para a arte, é a pergunta, tá? Ou nesse aqui da VUNESP de 2020,
seguinte: se o carro será o novo cigarro. Você tem que responder se será ou não. É isso, tá bom? Claro, gente, você pode dar uma resposta intermediária. Você pode pensar que o carro será o cigarro em alguns aspectos, mas não vai ser em outros. Ou então, naquele tema da arte, você pode pensar que a arte não deve ter limites quando a sociedade é democrática, mas em sociedades autoritárias existem sim limites para a arte, enfim, tá? Você consegue pensar em alguma coisa intermediária. A gente até gravou um vídeo assim, bem quando a gente estava começando o canal, tá? Era um vídeo de temas com dois lados. Aproveita e vai lá ver como a gente era 6 meses atrás. Você vai ver como eu era animadão, tá? Tive que mudar bastante a postura aqui, não sabia como era vídeo. Mas não basta responder, tá? Você tem que justificar, olha a palavra, vou grifar aqui bem grande, justificar sua resposta. Se você acha que a arte não deve ter limites, justifique, diga por que que não deve ter. Ou se você acha que o carro será um novo cigarro, diga por que você pensa isso. E as justificativas, por que você acredita nisso, vão ser os seus argumentos. Assim, em uma prova que o tema é uma pergunta, o projeto vai ser mais ou menos assim. Lá na introdução, você põe a sua tese, que vai ser sua resposta, justificada. E aí, o argumento 1 vai ser a primeira justificativa, o argumento 2 vai ser a segunda justificativa. E aí você tem o projeto. Dá até para colocar uma terceira justificativa, mas aí precisava ter uma letra bem pequenininha para fazer caber na folha. Eu, particularmente, acho que 2 bastam, tá bom? Bom, talvez você nunca tivesse percebido isso, que o formato do tema implica projetos de textos diferentes. Então, eu acho que essa informação pode valer bastante, não pode? E se você está pensando nisso agora com esse vídeo, talvez você também conheça um amigo ou amiga que ainda não pensou sobre. Então, aproveita e compartilha esse vídeo, põe lá no seu grupo de WhatsApp, que eu sei que você tem um monte aí de estudo, porque a ideia desse canal é ajudar ao máximo as pessoas a estudarem com conteúdos gratuitos e de qualidade. E aí a gente precisa mesmo que você nos ajude para a gente continuar ajudando vocês. Essa frase é brega, mas é verdadeira, tá bom? Bom, mas essa é a primeira. Eu acho a mais importante das diferenças, tá? A estrutura, o formato do tema. Mas tem algumas outras, Uma outra importante é na conclusão. No Enem, talvez você saiba, na conclusão você vai colocar sua proposta de intervenção com aqueles 5 elementos: o agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. A gente já fez um vídeo falando dos critérios de correção e a gente explicou isso direitinho lá na competência 5, o card sempre aqui em cima. Mas, gente, na FUVEST e na VUNESP, isso vai ficar meio sem sentido. Imagina o seguinte, eu pergunto para você se a arte deve ter limites, e aí você conclui dizendo que devemos ter mais museus no Brasil? Como assim? Tá bom? Ou eu pergunto se o carro será o novo cigarro, e você vem me dizer que é necessário informar as pessoas sobre os males que o carro pode produzir? Gente, tá errado, entendeu? Não é isso, não faz sentido, eu fiz uma pergunta. O que você tem que fazer? Me responde, é isso, tá bom? Então, em um tema desse tipo, você vai concluir com a sua resposta. Você vai concluir dizendo que o carro é o novo cigarro em alguns aspectos, e que não é em outros, e dizer, obviamente, quais são esses aspectos. Ou então você vai concluir dizendo que a arte, por mais que tentem, nunca terá limites, que a própria existência de limites é o que faz dela transgressora. Você vai concluir respondendo explicitamente a pergunta feita. E não precisa ser sim ou não. Você percebeu as minhas respostas? Elas podem ser um pouquinho mais complexas, tá bom? E eu preciso fazer um parênteses aqui. Em alguns anos mais antigos, lá na Unesp, já caíram temas com afirmação. Por exemplo, esse aqui de 2015, o legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil. Bom, se esse ano caiu um tema assim na VUNESP, percebe que ele é muito parecido com aqueles temas do Enem? Você pode sim fazer uma redação como o Enem, tá bom? Mesmo assim, eu ainda recomendo que você faça num tema desse, tá? Esse aqui do preconceito, uma conclusão que seja um resumo dos argumentos. Tem aqui a nossa aula de conclusão para temas que não sejam Enem. Dá uma olhada, a gente falou nessa que eu já estou um pouquinho mais animadinho que na outra, tá bom? Um outro aspecto importante são os assuntos abordados. No Enem, o tema sempre vai ser um problema social. Então faz sentido para o Enem pensar nas questões sociais mais importantes, como direitos negados. A maioria dos temas do Enem são isso, ou passam por essa questão, por um problema muito parecido. Já na VUNESP, na Unesp e VUNESP, quase sempre eles vão trazer para vocês questões polêmicas que exigem um posicionamento. Por exemplo, eles podem perguntar se os rodeios devem ser proibidos. A gente até fez um vídeo com esse tema. Ou, por exemplo, sobre a uberização do trabalho. A gente também fez um vídeo. Ou sobre a militarização das escolas. A gente também fez um vídeo, tá? Repara que são questões polêmicas e por isso que a gente fez vídeos assim, porque são temas que têm muita cara de VUNESP, que a gente acha que podem, inclusive, aparecer num vestibular desses, porque você vai
na hora perceber que tem muitas pessoas, por exemplo, que vão defender a proibição de rodeios. Essas pessoas têm seus argumentos, assim como tem aquelas que acham que não tem problema em manter os rodeios. E essas pessoas também têm lá seus argumentos, tá bom? O mesmo sobre a militarização das escolas, ou em um tema como uberização, tem quem vai dizer que que é um processo mais positivo que negativo, assim como outros vão falar o oposto disso, tá? E temas assim, gente, cara da VUNESP, cara demais da VUNESP, tá? E para fazer uma redação desse tipo, é tranquilo, eu acho que é. Primeiro você se posiciona, veja o que você pensa de verdade, e depois pense em como você vai justificar a sua resposta, e essa justificativa é essencial, combinado? Na FUVEST, embora o tema seja, na maioria das vezes, uma pergunta, ele traz também conceitos mais complexos. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 novamente, ó. Beleza? Repara que, ó, em 2016 você teria que falar sobre utopia, e no lugar da FUVEST trazer 2 lados, eles trazem 3 lados, né? Já é um tema trilateral, se é que isso existe. Em 2017 havia o conceito de menoridade, de maioridade, que é um conceito do Kant no próprio tema. Então não é que você poderia trazer o Kant para discussão. Gente, na verdade, uma das ideias do Kant era o tema. Então você tinha que entender esse conceito do Kant, senão você não começava a redação. Em 2018 tem o conceito de arte, que para mim é muito complexo, tá? Faz um exercício aí, tenta definir o que você entende por arte. E você vai perceber como é realmente difícil, como é complexo essa definição, porque a arte não é só uma forma de expressão, ela precisa ter um reconhecimento social, né? E em uma sociedade como a nossa, fragmentada, esse conceito fica ainda mais difícil. E a arte, gente, pior que é super complexo, mas ainda não era o tema. O tema é se a arte deve ter limites ou não, mas para isso eu preciso entender o que é a arte, né? Bem mais complexo. Em 2019 tem uma pergunta, mas repara que na pergunta eles não dão alternativas. A pergunta não é do tipo sim ou não, ou bom ou ruim, certo ou errado, né? E a hora que eles deixam essa pergunta em aberto, abre muitos leques. Por exemplo, na redação que a gente analisou aqui no nosso canal, a Gabi, uma ex-aluna, tá lá o link, né, para ver essa redação que é muito legal. Ela fala de como uma herança histórica reforça preconceitos, mas como ao mesmo tempo o conhecimento dessa herança e dos mecanismos que a perpetuam são importantes ferramentas na luta contra esses mesmos preconceitos. E havia, obviamente, muitas outras possibilidades, claro, porque o tema não tinha esses 2 lados, tá? Ou agora em 2020 a FUVEST não colocou pergunta, mas por trás do tema tinha o conceito de ciência. E se eu fizer a pergunta aqui sobre o que é ciência, muita gente talvez não saiba nem responder. Eu fico meio zoando meus alunos, minhas alunas sobre isso, sobre as pessoas terem aula de ciência desde o ensino fundamental e mesmo assim ficam adultos que acreditam em horóscopo, por exemplo. E agora eu sei que eu comprei uma briga aí, tá? Mas a questão, gente, é que a astrologia não é ciência, né? Mas a pergunta boa é por que não é? E, gente, uma observação, não é porque não é ciência que não tem valor, tá? Ela pode ter um valor cultural, mas científico não, tá? Em resumo, os temas da FUVEST exigem na sua própria compreensão o uso de alguns conceitos mais complexos, mais profundos. E isso faz muito sentido, vai, gente? A FUVEST coloca a redação na 2ª fase. E agora, em 2020, para ir para a 2ª fase de medicina, lá na ampla concorrência, por exemplo, a pessoa precisava acertar 78 de 90. E eu não sei se já fez a prova da FUVEST primeira fase, mas acertar 78 naquela prova não é para qualquer um. E o pior, tá? A pessoa que acertou 78 passou em último lugar. Tá brincando comigo, pegadinho? É isso aí, ó, acertou 78 de 90, uma prova insana e é o último, tá? Então se a FUVEST trouxer um tema muito simples ou não exigir uma profundidade maior na discussão, em um curso como esse, medicina, engenharia aeronáutica, esses cursos de alta concorrência, todo mundo vai empatar, ninguém vai tirar menos que 9, 9,5. Então, eles sobem, e sobem bastante o nível de dificuldade na própria abordagem do tema. Beleza? Tem uma observação a fazer. Na FUVEST, você também precisa colocar título. Lá é obrigatório e conta nota, tá? Já na VUNESP e no Enem, isso aí é opcional. Você põe se quiser. Não sei se você sabe dar título, não é complicado. Se você quiser, comenta aí, ó, aula sobre título. A gente grava uma, é bem tranquilinha de fazer, tá bom? Não sei se isso é tão importante, na FUVEST eles cobram, beleza? E a última questão é como essas redações são corrigidas. No Enem, a gente fez
fez aquela série sobre a grade de correção. A gente pôs aí, vai clicando, tá? Eles têm 5 critérios que simplificadamente são os seguintes, ó. Linguagem, que é competência 1, abordagem do tema e o repertório, a seleção e organização das ideias, a coesão e a proposta. No Enem, a proposta vale 200 pontos, ela é um critério inteiro. E já na VUNESP não tem nada disso, são 3 os critérios, que são a abordagem do tema, e na VUNESP eles não avaliam o repertório, eles vão avaliar se você está dentro do tema proposto, e é isso, tá? O segundo critério é a organização, que vai levar em conta a seleção, a organização dos argumentos, a estrutura da dissertação e linguagem. Já vai reparando, linguagem, tá? O critério 1 do tema tem peso 3, os outros 2 têm peso 4. E na FUVEST também são 3 critérios. O primeiro é tema e argumentação, o outro é estrutura e a coesão, estrutura dissertativa, e a linguagem é o outro critério, tá bom? O critério 1 na FUVEST tem peso 4 e os outros 2 têm peso 3. Isso quer dizer que a FUVEST é a que dá maior peso para o tema. Já para a VUNESP, a organização e a estrutura são as partes mais importantes. E óbvio, em todos eles, a linguagem tem um peso importante, já que a prova de redação sempre faz parte da prova de língua portuguesa, ao menos de certa forma. Então sempre colocar acento, concordância, crase, isso aí sempre vai fazer diferença. Beleza? Era isso que você imaginava, né? Essa comparação de como são cada um deles. Claro, a gente pode aprofundar cada um. Eu posso chegar e aprofundar, por exemplo, como encarar esses temas da FUVEST, que são mais complexos, ou como montar a estrutura certinha da VUNESP. O objetivo aqui não era esse hoje, o objetivo era comparar esses 3 vestibulares, essas 3 provas, tá bom? Mas aí fica para um próximo, tá? Eu preciso saber, inclusive, o que vocês querem. Então, como sempre, comenta aqui embaixo que vocês estão a fim de saber mais, tá? Vocês vão prestar só o Enem e quais outras, né? Vai comentando ali que ajuda bastante. E de coração, muito sincero, tá? Obrigado a você que participou do canal, sugeriu esse caminho aqui. A gente estava meio perdido para onde a gente vai, e aí aqueles comentários, nossa, clareou demais para mim qual que vai ser, né, o caminho que a gente está indo aqui no canal do Palavrizar. E óbvio, você está gostando do nosso canal, ajuda a gente a divulgar. A gente ainda é um canal novo, a gente não tem um ano desde que a gente retomou isso aqui, e sua participação é fundamental. Compartilha lá no grupo do WhatsApp, ajuda a gente, vai ser muito legal. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.